A palavra de Deus, vamos ao livro de Jó. Vamos ao livro de Jó. A nossa intenção hoje é pregar a segunda parte daquilo que começamos. E se você não esteve conosco na primeira parte dessa exposição, a palavra de Deus está lá no nosso canal do YouTube e se chama Por que Sofrem os Filhos de Deus. Hoje nós queremos ir então à nossa segunda parte e para isso eu quero convidar você para que possamos ler juntos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, do 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era perfeito, íntegro, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Esta é a nossa palavra. Com os teus olhos fechados, peço ao Deus que fale com você. Senhor, venha sobre a minha vida, sobre o meu coração, minha alma, minha mente, meu espírito. Fala comigo, Senhor, e muda a minha vida. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a autoridade e a unção que nós precisamos, ó Deus, para que jamais possamos acrescentar nada à Tua palavra e jamais possamos tirar nada da Tua palavra. Que a Tua palavra fale conosco, porque a Tua palavra é o que nos importa nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Por que sofrem os filhos de Deus? Outros dizem ou chamam de por que sofrem os justos. A nossa analogia é no sentido de que não possamos entender Deus na sua essência, porque isso jamais poderemos fazer. Mas o nosso estudo traz a sincera intenção no nosso coração, e eu espero que também no teu, de entendermos como que Deus trabalha, como que Deus age, e entendermos que, sendo filhos de Deus, não temos a isenção do sofrimento. O fato de sermos filhos de Deus nos dá direitos de filhos de Deus, obviamente, porém não nos isenta de sofrimentos. Então, a grande indagação do Filho de Deus no momento, e veja bem que nós estamos falando, quando nós falamos de sofrimento, eu quero lembrar que nós estamos falando de sofrimento extremo. Não estamos falando de uma dor de cabeça, de uma gripe, de uma situação, não, nós estamos falando de sofrimento extremo. Ontem eu tive a oportunidade de estar com uma família Moreira, dos pastores, né, Kevin e Kathleen, e tivemos a oportunidade de estar aí no funeral do garoto, né, de 17 anos que faleceu. E ali, vendo aquela situação, e vendo a família, e vendo o sofrimento das pessoas, então sempre pode vir, eu fiquei pensando, será o que eles estão pensando neste momento? A grande pergunta que nós fazemos no momento de sofrimento extremo é aquela que todos nós fazemos. Que muitos pregadores dizem assim, não, quando você está sofrendo, você não pode perguntar a Deus por quê, você tem que querer saber de Deus para quê. Eu até concordo que saber para quê é bom, mas eu pergunto por quê. Ainda que Deus nunca me respondeu, mas eu pergunto. Eu pergunto, eu tenho direito de perguntar. Tenho direito de perguntar. Por quê? Irmãos,
Esta pergunta foi feita pelos grandes homens de Deus. Os salmistas perguntaram a Deus por quê. Quando você lê o livro de Abacuque, você vai ver que os primeiros capítulos de Abacuque são todos na intenção de porquês. Até que no fim ele vai entender o que é que Deus está fazendo na vida dele. Então, perguntar por quê não tem problema nenhum. Ainda que você também queira saber qual é o propósito de Deus, e o para quê também, obviamente, é até mais importante que o porquê. Então nós queremos continuar com essa simples analogia que talvez não vai responder exatamente algo que está no teu coração, porque no momento mais difícil da nossa vida, no momento de sofrimento extremo, sabe, aquelas coisas de dar um abraço na pessoa que está no sofrimento e colocar na vida da pessoa uma bênção pedagógica, ela não fala nada com a pessoa naquele momento. O que eu quero dizer com isso? É que quando alguém está no sofrimento extremo, e você vai lá e dá um abraço e fala assim, olha, isso está acontecendo para você aprender alguma coisa. Você não quer ouvir isto. Não é isso que você quer ouvir no pior momento da sua vida. Né? Na verdade, você quer encontrar uma razão por que você está passando por aquilo. E tem aquela também mas é importante que a pessoa entenda isto. E apesar de da pessoa saber que ela vai aprender com aquela situação e que ela precisa aprender com aquela situação, o meu ponto é que não é aquilo que a pessoa quer ouvir naquele momento, e tampouco ninguém quer ouvir nada do tipo escatológico. Você está passando isso, aguenta firme, porque no céu vai ser tudo em paz. Sabe? Aguenta firme, porque no futuro você vai entender o que... Ainda que isso é verdade, e nós sabemos disto, mas não é isto que nós queremos ouvir no pior momento da nossa vida. Não é isso que nós queremos ouvir no momento de sofrimento extremo. É por isso que nós estamos analisando a vida de Jó. Poderíamos analisar a vida de outros heróis da Bíblia, e outras mulheres e homens da Bíblia. E poderíamos entender o sofrimento, por exemplo, de José, conhecido como José do Egito. Sabe, irmãos, às vezes quando nós vemos a história desses grandes homens, dessas grandes mulheres da Bíblia, e nós vemos que eles passaram por um sofrimento, você nunca tem a capacidade de analisar intimamente o que foi que aconteceu no dia a dia da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que você lê, por exemplo, que José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, que José do Egito foi atirado dentro de um poço, mas você não sabe exatamente quanto tempo ele ficou no poço, o que foi que veio na mente dele. Quando você vê que José do Egito foi preso e ficou talvez 2 anos preso, você não sabe exatamente o que foi que aconteceu com ele durante esses 2 anos, cada manhã, cada dia, o tempo que ele passou ali. O que eu quero dizer com isso? É que no momento de sofrimento extremo na nossa vida, quem sabe realmente o que está acontecendo com a gente, somos nós. Quem sabe o seu dia a dia, somos nós. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas você acorda uma e outra manhã e o sofrimento ainda não acabou. Mas existe uma promessa na palavra que o choro pode durar, mas a alegria vem para amanhã. E é isso que mantém você. É isso que mantém você. É essa esperança que mantém você. Porque na vida do crente, nós temos falado isto, a esperança não é o último que morre. Isso é para o ímpio. Na vida do crente, a esperança é aquilo que mantém o crente vivo. A esperança é aquilo que nos mantém vivos. E a esperança que nos mantém vivos é a esperança que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Por quê? Porque é palavra de Deus. E se é Deus que falou, vai se cumprir. Então, quando nós analisamos a vida de Jó, nós vemos que tudo isso aconteceu na vida dele. E eu não quero entrar em tantos detalhes, porque nós já fizemos isso na primeira parte. Mas a nossa grande questão, então, é essa. Por que que os filhos de Deus sofrem?
Ora, se Deus é Deus, Criador do céu e da terra, se Deus é poderoso, se Deus é bondoso, se Deus é um Deus de amor, de fidelidade, se Deus é um Deus tão bom, por que eu estou passando por isto? Não poderia Deus dar uma palavra mágica, plim, blão, e todo o sofrimento se vai? Claro que poderia. Poderia, mas não é assim que Deus trabalha. E esse é o grande ponto, porque geralmente, no momento da nossa maior dor, a outra pergunta que nós fazemos, e ontem também vendo ali aquela família, eu pensei que talvez eles poderiam estar fazendo essa pergunta neste momento, por que comigo? Você já fez isso? Perguntou isso? Por que comigo? Por que acontece comigo? Sabe, nós às vezes pensamos que o fato de sermos filhos de Deus nos dá o direito de que não aconteça na nossa vida aquilo que acontece na vida dos outros. Quanta presunção! Quanta presunção! Ora, se Deus trabalhou na vida de José, o deixando preso, se Deus trabalhou na vida de Jó, tirando tudo o que ele tinha, mais ainda, se a cabeça de João Batista foi servida num prato, simples e puramente porque ele falava a verdade, e para atender ao capricho de uma menina bonitinha, que direito eu tenho de achar que sou filho de Deus e não vou sofrer? Ah, mas existem muitos pregadores e muitas igrejas ensinando por aí que sofrimento não é para crente. Mentira deles. Mentira deles. Se tem algo que acontece na minha vida é sofrimento, como também acontece alegria, como acontece bênção, como acontece em momentos difíceis, como acontece em momentos... É da vida. Assim é a vida. E se aconteceu com os grandes homens da Bíblia, por que não aconteceria comigo e com você? Então é por isso que nós estamos analisando a história de Jó. Poderíamos falar de outras pessoas? Sim, mas estamos analisando a história de Jó. E é por isso que na primeira parte da nossa exposição nós citamos Abacuque, citamos Gideão e citamos outros heróis da Bíblia também. Mas alguma razão terá Deus de permitir o sofrimento na vida de seus filhos. Deuteronômio 8, se você ler, nós não temos tempo, mas se você ler, eu não posso falar muito essa coisa de não temos tempo, irmão, porque eu já virei meme. Já virei meme. Você já viu o meme que eles fizeram comigo e com você, pastor? Não viu, né? Tem aí o memezinho lá? Bota ali para me ver. Bota lá. Você não sabe o que eles estão fazendo conosco, pastor. Você está lá também, tá? Bota aí, se você achar. Então tem que ter cuidado com o que eu falo aqui para não virar meme, que essa turma não é fácil, não. Deuteronômio 8, se você ler o capítulo, vai te ajudar a entender como foi que Deus trabalhou na vida do povo de Israel. E a suma de Deuteronômio 8 é o seguinte, porque não temos tempo de ler tudo, mas a suma de Deuteronômio 8 é Deus falando com o povo o seguinte: eu te provei, ó Israel, para saber o que está no teu coração. É para isto. É muito bonito para o crente a gente dizer que vive pela fé. Quantos já disseram? Não, a vida do crente é vida pela fé, não, a gente vive pela fé. Mas viver pela fé tem a ver com tudo isto. Olha aí. Pastor Carlos, olha o que essa turma está fazendo com a gente. Não, e o do pastor Carlos, você tem aí? Porque só o meu não pode, né? Ok, não, acho o dele também, por favor. Já me tiraram do sério. Eu te provei, ó Israel, para saber o que está no teu coração. Mas você pode me perguntar assim, mas pastor, como assim? Deus já não sabe o que está no coração? Claro que sim.
Claro que Deus sabe. Alex, o que está no teu coração? Deus sabe o que está no teu coração. Olha, vamos ler para você ver que Deus sabe o que está no nosso coração. Provérbios 21, 2. Vejam bem esta sequência de palavras de Deus. Provérbio 21, 2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Presta atenção que Deus está falando que o que está no teu coração agora, Ele sabe. Agora, Ele sabe. Esse pastor está demorando demais a pregação, Ele sabe. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Que palavra maravilhosa! É segundo a vontade de Deus. E Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Não tem como uma pessoa que está passando um momento de grande luta ter um sorriso completamente sincero a ponto de convencer o outro somente com o seu sorriso que ela não está vivendo aquilo que ela está vivendo. Eu pelo menos não consigo. A gente pode dar aquele sorriso, né? Mas é aquele sorrisinho assim, né? Não, mas quando você está alegre, quando você está contente, aí então é aquela coisa bonita, né? Olha lá, pastor Carlos. Já, por favor, por favor. Estamos virando memes, né? Mas tá bom. Então Deus sabe o que está no meu coração? Claro que sim. Agora, veja bem isso. Quando Deus nos prova, nos permitindo passar por sofrimentos, duas coisas acontecem. Presta atenção, por favor. Duas coisas acontecem. Número um. Ele se revela para nós em sua essência e deixa claro que da mesma maneira que Ele trata a mim, Ele trata o meu irmão. Da mesma maneira que Ele trata a mim, Ele trata o meu irmão. Da mesma maneira que Deus trata você, Ele trata a mim. Da mesma maneira que Deus trata nós que estamos aqui agora, Ele trata todos os teus filhos, os seus filhos que estão espalhados por toda a terra. Portanto, se Ele permite o sofrimento na vida de um, obviamente que Ele permitirá também na vida de outro. Número 2. Quando Ele nos prova desta maneira, lembre-se que estamos falando de sofrimento extremo. Quando Ele nos prova desta maneira com sofrimento extremo, não é para que nós simplesmente o conheçamos mais e mais, mas é para que nós nos conheçamos realmente se somos filhos deles ou não. É uma prova que Ele está fazendo conosco, e ainda que na prova, na luta, nós vamos conhecer a Deus mais, obviamente, mas é como que Deus está permitindo, porque Ele está provando o nosso coração. É na luta e nas provas que sabemos quem somos. Não é na hora da bênção. É muito fácil ser crente na hora da bênção, é ou não é? Moleza. Ser crente quando tudo está bem, meu irmão, é bom demais. Está bem e está prosperando e o negócio está crescendo, vai tudo bem no casamento, os filhos estão tudo bem e você ganhou promoção no trabalho, está tudo indo bem. É bom demais. Isso é prosperidade, sabia? A maior definição de prosperidade, sabe qual é? É ausência de necessidade. Necessidades. Né? Por quê? Porque a palavra prosperidade, ela está exatamente ou somente na concepção de uns, somente e exatamente com o que refere ao econômico. Mas não é este o conceito. A prosperidade é a ausência das necessidades. Então, veja bem, é muito fácil você ser crente quando tudo está bem. Ser crente na hora da bênção, está realizado, está tudo bem com a sua saúde. Então, é muito bom. Mas, deixa eu te falar uma coisa. É na peneira
que se separa o joio do trigo. O que você quer dizer com isso, pastor? É na peneira que se separa o joio do trigo. Nós estamos falando de sofrimento extremos e nós estamos falando também que Deus nos prova para que Ele saiba o que está no nosso coração. Como é que Ele sabe? Como é que Ele separa? Como é que funciona isto? É na peneira que se separa o joio do trigo. Por quê? Quando o agricultor, quando ele colhe o trigo, ele colhe e vem junto trigo, vem junto joio, vem junto a casca, vem junto as sujeiras naturais, vem tudo para a peneira. Agora a peneira vai balançar, é ou não é? E veja bem que também não é somente no momento do balanço da peneira que se sabe. Mas sabe quando se sabe, meu irmão? É quando no balanço da peneira, tudo aquilo é jogado para cima, para se peneirar, e vem o vento. É o vento que define o que é que fica. É o vento das tempestades da vida que define quem você é em Cristo. É o vento das tragédias que podem passar e pode passar na vida de qualquer um. Imagina esta família que estávamos falando que receberam de repente a notícia de que o filho, e ontem quando nós estávamos lá foi lido uma carta pelo pai, foi lido uma carta, alguém estava lá ontem, Alex estava lá comigo, olha, foi lido uma carta pelo pastor Kevin, do filho, 4 anos atrás, dos sonhos do filho para o ano de 2024, quando ele terminaria a sua high school. Foi um momento, pelo menos para mim, de grande comoção. O garoto falando em uma carta, há 4 anos atrás, que ele ia começar o high school, as expectativas dele para o ano de 2024. Pode passar na vida de qualquer um. Um acidente, ninguém está livre. Pergunte para o nosso irmão Júlio. Fui visitar o Júlio na sexta-feira e conversava com ele. Né? E ele me dizia, mas se eu soubesse que ia acontecer, eu teria evitado. Claro, claro. Se a gente soubesse, né, Clariane? Se você soubesse, já tinha agarrado na menina ali, ela não tinha caído na água. Mas pode acontecer na vida de qualquer um. Pode acontecer na minha, na sua e na vida de qualquer um. E é por isso que Deus trabalha desta maneira. É por isso que eu e você somos colocados no meio do joio. Se você é trigo, você precisa de entender isso, porque no balançar da peneira e no vento da peneira, só fica trigo. Ou não foi assim com Jó? Foi assim com Jó. Me coloca o tempo que eu tenho, por favor. É esse tempo aí? Eu ainda tenho esse tempo todo aí? Dá tempo. Oh, tá bom demais. Deixa eu te falar aqui, ó. Não foi assim na vida de Jó? Na peneira ficou. Olha, depois que acontece toda a tragédia na vida de Jó, não estou entrando nos detalhes porque você conhece a história. Então, depois de toda a tragédia na vida de Jó, você pensa em uma coisa comigo, se é humanamente difícil demais para um pai enterrar um filho, porque essa não é a lógica da vida, né? A lógica da vida é que os filhos enterrem seus pais. Agora, quando acontece o contrário, se é difícil para um pai enterrar um filho, você imagina Jó que enterrou no mesmo dia 10. 7 filhos e 3 filhas. Ele enterrou 10 no mesmo dia. É inumano você pensar que este homem, depois de tudo o que ele viveu, que não foi só isto, porque isso já é demais, mas depois disso também, ele perdeu tudo o que ele tinha. E vocês viram e vocês leram comigo que se tratava do homem mais rico do Oriente.
O maior de todos. Quando você fala o maior de todos, você está falando do poder econômico da pessoa. Ele era o maior de todos. E ele perdeu tudo o que ele tinha, e não só isto. Sofrimento extremo, é isso que nós estamos falando. Olha, e depois disso, então, porque no capítulo 1 de Jó, se trata do sofrimento com ele e com a família, mas no 2, quando você lê o capítulo 2 de Jó, você vai ver que o sofrimento agora entrou na carne de Jó, porque veio a enfermidade também na vida dele. Ou vocês lembram da história? Né? O capítulo 1 diz que Satanás se apresentou no momento em que se apresentavam os filhos de Deus, e Deus perguntou para ele, de onde você vem? E ele vem de rodear a terra e de passear por ela. A questão, irmãos, aqui, não é a pergunta se o bem vence o mal. A questão aqui é completa e puramente de adoração. Porque a questão de Deus para com o inimigo foi mostrar para ele que Jó não o adorava por aquilo que ele tinha, e sim por quem ele era. A questão é somente de adoração, a questão é de fidelidade, a questão é de lealdade, a questão aqui é completamente esta. Ah, você viu o meu servo Jó? Então o que o inimigo joga na cara de Deus? Ah, mas é fácil te adorar, porque você cercou ele de tudo. Quem não te adora assim? Moleza. Aí então, Deus, presta atenção nisso, Deus dá autorização. Isso quer dizer que o inimigo, Tiago, ele não tem poder algum sobre a sua vida, sua casa, sua família, se Deus não permitir. Só vai até quando Deus permitir. Agora, Deus permitiu e ele foi lá e fez esse estrago na vida de Jó. No capítulo 2 acontece de novo. Lembram? De onde você vem? Ah, venho de passear na terra. Você viu o meu servo Jó? Nem acontecendo tudo o que aconteceu, ele deixou de me adorar. A questão aqui é qual é o lugar de adoração que Deus ocupa no meu e no teu coração. Então, Deus vai e fala isto, e o inimigo, então, fala e pede novamente a permissão. Aí, Deus, então, o autoriza para que ele vá e possa tocar na saúde de Jó. Depois de tudo isso, Jó, então, fica com a sua mulher. Perdeu os filhos, perdeu tudo, ficou a esposa. E o que é que a própria esposa diz? Jó 2,9 diz assim, ó. Então, sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, a mulher disse para Jó, já está tudo terminado com você. Já não existe mais nada para fazer. Deus já terminou com a sua história, já acabou para Deus. Não tem mais como, você não tem mais nada que fazer. Não tem mais como você reter a sua integridade, a sua fidelidade a este Deus que permite tanto sofrimento na tua vida. Não tem como mais você falar que é crente e passar por aquilo que você está passando. Não tem mais como você dizer que você é fiel a Deus e Deus permitir que você está passando por tanto sofrimento. É isso que a mulher de Jó quis dizer para ele. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou talvez ela tenha dito, eu quero a sua atenção nisso, porque eu fui estudar um pouquinho essa palavra. E quando eu tomei essa palavra, que foi traduzido como amaldiçoa, eu entendi que não está muito bem traduzido aqui. Sabe? Não está muito bem traduzido, porque parece, e alguns estudiosos da Bíblia acreditam, que o que ela disse foi num tom de sarcasmo e de ironia, tipo assim, abençoa Deus e morre. Sabe, com aquela ironia. Se você está passando por tudo, quantos de nós não ouvimos ironias das pessoas que não creem em Deus quando estamos passando o pior momento da nossa vida? Hã? Você é crente? Ué, mas como é que você é crente e está acontecendo isso com você? Ah, não, você é filho de Deus? Mas como é que você é filho de Deus? Essas são as arguições dos profetas e dos salmistas também. Até quando, Senhor?
Até quando verás o que está acontecendo? Até quando, Senhor, permitirás que o ímpio prospere? São as arguições dos salmistas também. Porque nós ouvimos isto, está vendo? Você está passando por luta financeira e ainda vai dar o teu dízimo. Olha as ironias. Mesmo sendo dizimista fiel, você está passando por luta financeira. Olha as ironias. Mesmo sendo pastor, você passa por... Tem gente que acha que pastor não sofre. Eu falo com ele assim, vive com a gente um tempinho só para você ver. Tem gente que acha que pastor não tem problema não. Irmãos, veja bem que no momento de... E eu disse para vocês isso na primeira parte, que o que me levou... Sabe, irmãos, eu aprendi isso na minha vida. Nos momentos mais extremos da minha vida, eu vou ler o livro de Jó. Já li muitas vezes por isto. Porque nos momentos mais extremos eu vou para o livro de Jó e começo a ler o livro de Jó de cima embaixo. Sabe? Para que eu possa ver o que Deus fez na vida deste homem, porque até a sua mulher pensou que tudo estava terminado com ele. Mas qual foi a resposta de Jó? Lembram da resposta de Jó? Versículo 10, capítulo 2. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Nós, todos nós, sem isenção, quando passamos estes momentos, nós temos a tendência de escutar muitas vozes. E damos a atenção a muitas vozes. Cuidado, meu irmão, com a voz que você está ouvindo no pior momento da tua vida. Cuidado. Primeiro, foi a voz da mulher. Mas Jó também teve a voz dos amigos. Lembram da história? Teve a voz dos amigos de Jó, que vieram de longe. E a primeiro momento, a Bíblia diz que eles vieram para condoer-se com Jó. Mas na verdade eles vieram para julgar Jó. Tanto é assim, que quando você vai lá no fim do livro, Deus trata com os amigos de Jó. E faz com que eles regressem a Jó e peçam desculpa para ele. E até tiveram que levar oferta para Jó. Quais são as vozes que você escuta no pior momento da tua vida? Cuidado com as vozes que você escuta ou com as vozes que você está escutando, meu irmão. Porque pode não ser a voz que você precisa ouvir. E outra coisa, quando você escuta muitas vozes, ainda que Deus esteja te falando, você não vai ouvir Deus, porque você está escutando outras vozes. Cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, porque se você escutar somente seus amigos, pode ser que Deus queira te falar algo e que você não ouça o que Deus está querendo te falar. É por isso então que nós vemos que no capítulo 1, nós vimos um tipo de sofrimento de Jó. E já no capítulo 2, a gente vê outro tipo de sofrimento. Por quê? Porque foi a segunda tentativa do inimigo para tirar do coração de Jó a adoração que ele dava somente a Deus. E este é o ponto. Este é o meu ponto, este é o seu ponto. Tudo passa e quando eu passo os maiores problemas da minha vida, eu então quero analisar-me, eu quero ir, eu quero ajoelhar, eu quero clamar a Deus, eu quero ler a palavra de Deus e simples e puramente para entender que ninguém mais merece a minha adoração. Passe o que passar, custe o que custar, aconteça o que acontecer, seja qual for a circunstância pior que você esteja passando na tua vida, você só precisa de entender que o que Deus quer é o lugar dele no teu coração. Vai lá e toca, Deus autorizou, lembram?
Vai lá e toca. Pode ir lá e tocar em Jó. Na segunda tentativa, vai lá e toca em Jó. Foi isso que Deus diz, Jó 1:2-5, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha o desafio que o inimigo fez. Versículo 6, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Olha o limite que Deus coloca para o inimigo. O inimigo, meu irmão, não pode tocar em você, nem na tua família, já falamos e repetimos, sem a permissão de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as nossas vidas. Deus é soberano. E Deus é quem escreve a última página. Presta atenção, por favor. É Deus quem escreve a última página. Jó pensou que tudo estava acabado para ele. A mulher de Jó pensou que já era, acabou, fecha o livro da tua vida, acabou, morre. Não tem mais nada que fazer. Mas a última página deste livro, quem escreve é Deus. Sabe, parecia que a última página do livro de Jó já estava escrita. Tanto para a mulher dele, como até mesmo para Jó. E às vezes nós pensamos também que estamos acabados e, sabe, pouca coisa mais tem para acontecer ou nada mais tem para acontecer porque pouca coisa está dando certo ou nem nada está dando certo com a gente ou para a gente. Para o próprio Jó. Para o próprio Jó. Sabe, o sofrimento de Jó chegou a ser tanto que ele mesmo disse para seus amigos, ele ora dizendo, compadeçam-se de mim. Conversando com o nosso irmão Júlio, ele disse, talvez você não saiba, mas o Júlio caiu em um acidente em queda livre, sabe, de uma altura considerável, em queda livre até o chão. E ele me dizia, pastor, naquele momento que eu estava ali, completamente atordoado, ele diz, eu não senti dor, meu corpo parece que parou completamente. A única coisa que eu pedi a Deus foi, Deus não me abandone. Ele falou isso comigo. Deus não me abandone. Foi só isso, pastor, que eu tive como orar a Deus. Então, olha, o mesmo que passou com ele, parece que passa comigo e com você, porque às vezes, no nosso pior momento, a gente sente que está abandonado por Deus. A gente sente que Deus esqueceu da gente e que Ele, então, acabou com a nossa história. Mas Jó pôde, mesmo diante de tamanha calamidade, ele ainda pôde testemunhar para seus amigos. Era como se ele dissesse aos seus amigos, olha, não me deixem, porque eu não estou acabado. Não me deixem porque Deus não terminou comigo, ainda há esperança, não me abandonem em meio a este caos. Vamos ficar de pé, por favor, para terminarmos por hoje. Não me abandones no meio deste caos, porque mesmo vendo tudo isto, mesmo sentindo tanta dor, mesmo perdendo todos os meus filhos, mesmo enterrando 10 filhos no mesmo dia, mesmo perdendo todos os meus bens, mesmo enfermo de uma maneira extrema, não vou descer ao céu sem que ele se manifeste. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Foi isso que ele disse. Eu sei que o meu Redentor vive. Naquela oração de Jó, ele disse, compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegui, sabe, as questões que ele colocava, porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais, quem me dera agora, que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera, que se gravassem em um livro.
e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe, no capítulo 10, Jó questionou Deus como homem, era como se Jó estivesse dizendo para Deus: você devia ser homem como eu sou, para sentir o que eu estou sentindo. Às vezes a gente quer brincar de Deus. A gente quer brincar de ser Deus. Não já aconteceu isso com você? Se eu fosse Deus, ou se eu tivesse no lugar de Deus, eu teria evitado essa catástrofe. Ou não? Ou não? Se você estivesse no lugar de Deus, você teria permitido que um garoto de 17 anos, que escreve uma carta 4 anos atrás com os sonhos para 2024, se terminasse em um acidente? Claro que não. Claro que a gente não faria. Não, de forma alguma. Irmãos, se eu tivesse, se nós tivéssemos no lugar de Deus, a gente teria evitado que o diabo enganasse Adão e Eva. E a gente não teria problemas. Mas a gente não está no lugar de Deus. E Deus age da maneira que Ele quer. Porque Deus é soberano para fazê-lo. No capítulo 38, Deus vem vem em um redemoinho e conversa com Jó. Capítulo 38 de Jó é algo que você lê chorando. Vai lá e lê para você ver. O último redemoinho que tinha vindo na vida de Jó destruiu a vida dele completamente. Agora Deus se apresenta novamente em um redemoinho. Ele não queria nem ver redemoinhos mais. Mas agora Deus se apresenta em um redemoinho para Jó. E alguém contou, eu nunca tinha contado, mas alguém contou que Deus faz 72 perguntas para Jó. Naquele capítulo. Se você quiser contar, pode ir lá e contar. E Jó se dobrou. E você vai entender que a história de Jó não estava terminada. Porque Jó então entendeu tudo isto. E a palavra de Deus diz que em tudo Jó não pecou. Jó entendeu o que diz a Bíblia em Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Talvez, para a sua pergunta, e para a minha pergunta, de por que Deus permite o sofrimento na minha e na tua vida, e não pense que o teu sofrimento é maior do que o meu, como eu posso pensar que o teu é maior que o meu, ou menor. Porque a Bíblia diz que Deus nos dá aquilo que nós podemos suportar. E eu creio na palavra de Deus. Então a Bíblia vai dizer que em tudo isto, Jó não pecou. E a Bíblia vai dizer ainda, para terminar a história, se você vai lá, você vai ler no capítulo 42, que depois que ele entendeu isso, Jó então vai dar uma declaração completamente lógica do ponto de vista humano. E ele, depois de tudo o que ele passou, ele vai dizer para Deus assim: antes eu te conhecia. Antes eu estou falando com as minhas palavras. Antes eu te conhecia, porque me falavam de ti, Deus. Agora eu te conheço na essência. É isso que Jó vai dizer. Agora eu te conheço na essência.
Nu saí do ventre de minha mãe. E nu voltarei. Ele tem a perspectiva do passado, do presente e do futuro. Passado, nu saí do ventre de minha mãe. Presente, agora já não tenho nada. Nu voltarei. Na verdade, o que Jó está dizendo é que a gente nunca tem nada. A gente nunca tem nada. A gente não é dono de nada. A sua casa que você se orgulha tanto dela e que você pagou milhões de dólares por ela, meu irmão, ela não é sua. Não é sua. Você é um administrador dela por um tempo. Depois você vende e pertence a outro. A gente não tem nada. Era isso que Jó quis dizer. Fecha os teus olhos. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar nesta manhã. E que você pudesse simples e puramente entender que se você é uma pessoa que diz que você vive pela fé. Que você entenda nesta manhã que quem vive pela fé, age pela fé. E que quem vive pela fé, acredita no Deus autor da sua fé, indiferente do momento que você está passando e das circunstâncias em que você está vivendo. E que o inimigo não roube o lugar de adoração que está no teu coração, que pertence somente a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus nesta manhã.